1 Samuel 30, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o 20. E os irmãos acompanhem, mesmo assentados, mas que tenhamos reverência à leitura da palavra de Deus. 1 Samuel 30, do 1 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que você estaria disposto a fazer para reaver e alcançar algo de muito valor? O que você estaria disposto a fazer pelo bem da sua família? Hoje, que eu digo, do século XIX para cá, onde o iluminismo entrou, onde Deus foi deixado de lado, e aí o secularismo trouxe o individualismo, e as pessoas passaram a entender e levantar aquela famosa frase: eu quero é ser feliz. E a felicidade particular, individualista, em detrimento da família,
Então as pessoas sacrificam a família, as pessoas sacrificam tudo em prol de uma felicidade passageira, em prol de uma felicidade, de uma alegria momentânea. São poucos que nos nossos dias, mesmo enfrentando problemas no lar, esperam pacientemente, buscam a Deus, buscam orientação para tentar de todas as maneiras salvar a sua família. São poucas as pessoas, porque o mais fácil é separar, o mais fácil é abandonar, o mais fácil é deixar rolar, o mais fácil é não fazer nada. Mas todas as vezes que alguém resolve tomar essa decisão de lutar, de investir, de perseverar, ele entra numa luta, ele entra numa batalha. Porque nós não podemos, irmãos, esquecer e sermos inocentes com respeito aos desígnios de Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua família. Existe um inimigo, e ele não é amalequita. Aqui os amalequitas, um povo inimigo dos judeus, dos filisteus, habitando a região de Canaã. Mas o inimigo da nossa casa, o inimigo da nossa família, é Satanás. Os princípios e valores do mundo, tudo aquilo que tem lutado contra a nossa casa e a nossa família, a gente precisa estar atento a isso. No capítulo de número 27 de 1 Samuel, Davi fugiu de Saul. Davi agora já não estava mais vivendo no território de Saul e foi buscar refúgio com Aquis, rei de Gate, um filisteu. E ele passa a viver e ser um soldado a serviço de Aquis. E ele, vez por outra, saía, lutava com exércitos inimigos e voltava. E quando voltava, ele dizia: olha, nós lutamos contra determinada cidade, contra determinado lugar, e voltamos aqui com os despojos. E diz o texto que Davi não deixava ninguém, o exército de Davi, esses 600 homens que lutavam com ele, não deixava ninguém com vida. Davi, ele tinha um exército poderoso, mas ele estava lutando lá na terra dos filisteus. Ele não estava lutando na terra dele, na casa dele, embora estivesse com a sua família. E aí no capítulo de número 28, os filisteus resolvem lutar contra Israel. Então vários reis dos filisteus se reúnem, e Davi vai junto com Aquis, chega lá no campo de batalha. Os outros reis dos filisteus se reuniram e disseram para Aquis: olha, Davi não vai poder lutar com a gente não, você manda ele embora para casa, porque não seria no momento, como Davi está em inimizade com o rei dele, e fugindo do rei dele Saul, seria exatamente nesse momento que ele teria uma oportunidade de se reconciliar com o Saul. Vai que no meio da batalha ele se volta contra nós, e acaba lutando contra a gente, e ficando do lado de Saul. Não, manda Davi embora. Davi então, Aquis diz para Davi: Davi, volta. E aí no capítulo 29, Davi é proibido de lutar contra os israelitas. Davi está voltando, 3 dias de viagem, é o verso 1 do capítulo 30, 3 dias de viagem de onde ele estava, até chegar novamente na cidade onde ele estava habitando, que Aquis havia dado aquela cidade para ele morar com a sua família e com as famílias dos seus soldados. E ele chega e ele encontra a cidade destruída, a cidade queimada, a família, toda a família de todos os seus soldados haviam sido levados embora, ninguém havia sido morto, mas não tinha ninguém. Quantas vezes a gente se sente assim? Talvez você já tenha se sentido assim, que você perdeu tudo, você perdeu o que você tinha de mais importante, a sua família. E parece que para algumas pessoas que olham para algumas circunstâncias, dizem assim: não tem mais jeito. O texto diz que Davi chorou
O verso de número 4 diz isso: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Existem momentos que a gente chora e não consegue fazer mais nada a não ser chorar, porque não encontra saída, não encontra solução. Mas o texto nos conta a história de um Davi que ele se reanima em Deus, que ele vai ao encontro desse exército que havia, dos amalequitas, que havia levado a sua família, o seu povo embora. E ele vai atrás e ele sai com o exército, 200 homens ficam para trás, estavam cansados. E ele continua com outros 400. Ele encontra um homem doente no meio do caminho, o homem indica o caminho para eles. E Davi restaura a sua família, vai ao encontro da sua família. Eu vejo um homem que não desiste de ver a sua família perto dele. Eu vejo um homem que luta pela sua família. Num tempo de descartável, num tempo em que tudo se joga fora, encontrar pessoas que lutam pela sua família, que lutam pelas pessoas que amam, para que essas pessoas, antes de qualquer coisa, não é uma questão de prosperidade material, é que estejam juntos, é que estejam no lar, vivendo paz dentro de casa. E a gente sabe que essa paz só pode ser experimentada por meio de Jesus Cristo. Davi, ele não desistiu. Davi, ele não disse assim: olha, não tem mais jeito. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Mas o texto continua dizendo, no verso de número 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Existem momentos em que as pessoas não conseguem enxergar nada, só angústia e amargura. Nós precisamos ser aquelas pessoas que aprendem a se reanimar no Senhor. Lutar pela família exige que nós busquemos ânimo em Deus. Davi se reanimou no Senhor, ele buscou ânimo em Deus, o ânimo dele. Como é que você tira ânimo para fazer alguma coisa quando tudo deu errado? Quando você perdeu tudo, quando você se sente enfraquecido? Da onde a gente encontra ânimo? Porque se o nosso ânimo para investir na nossa família, para buscar os nossos familiares, para compartilhar o Evangelho, para ter paciência com eles, para restaurá-los, para perdoá-los, se a gente esperar que tudo esteja bem, para a gente ter ânimo, para cuidar da nossa casa, a gente não vai encontrar esse ânimo. Sabe por quê? Ânimo não vem de ser humano. Ser humano não pode produzir ânimo. Isso é interessante. Davi se reanimou no Senhor. Essa palavra ânimo vem lá do hebraico, significa alma. Quando Deus fez o ser humano, fez lá na linguagem para a gente entender, formou o homem do barro. E aí diz que o homem estava lá parado e Deus soprou ânimo. Lá, no original, fôlego de vida. Quando Deus sopra, Deus passa ânimo, Deus passa alma, Deus passa vida. Não tem como alguém ter ânimo sem ter Deus. Ele pode se sentir motivado por algumas coisas, porque algumas coisas estão dando certo na família ou para a família, mas basta alguma coisa sair fora do lugar, fora do eixo, o ânimo acaba, porque depende de uma circunstância. Mas Davi não. Davi, ele se reanimou no Senhor. Ele sabia que só Deus poderia fortalecê-lo para enfrentar aquele momento.
Naquela hora, quando você perde todas as suas forças e você entende e escuta, como Jesus falou com Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então dá um glória a Deus e diz, eu vou agradecer pela minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, Deus age em mim e é então que eu sou fortalecido. Então é que eu sou forte. Ânimo, ele acontece em Deus. Por isso, antes de cuidar da sua família, antes de cuidar de quem quer que seja, restaurar quem quer que seja, você precisa cuidar de você. Você precisa ser fortalecido espiritualmente, você precisa buscar a Deus. Buscar comunhão com o Senhor para que a presença dEle seja suficiente e renovadora. Perceba que no verso 6 as pessoas estavam angustiadas, estavam em amargura, com razão, e todo mundo perdeu a direção naquela hora. De repente Davi para, e ele se reanima em Deus, quando todo mundo está desesperado. Se a gente desespera junto com todo mundo que está desesperado, quem vai ser instrumento de salvação? A gente precisa respirar e buscar o Senhor. Pedir, Senhor, daqueles a quem você ama. Eu fico pensando, quais são os nossos amalequitas? Já parou para pensar nisso? Quais são os nossos inimigos que levam os nossos filhos para longe de nós? Que levam o cônjuge para longe de nós? Será que não seria o workaholic, aquele homem que é aquela pessoa que é viciada em trabalho, só pensa em trabalhar e não tira um tempo para casa, para a família? Será que aquele que prefere a rua ao invés de em casa, um tempo em casa? Será que o inimigo é a falta do diálogo? Ninguém conversa mais, ninguém fala o que está sentindo, com medo do que o outro vai pensar? Quais são os inimigos que têm afastado você da sua família? A falta de perdão, de paciência, o respeito às palavras duras. Então a gente precisa avaliar. Porque essa história de Davi, que foi algo real, é uma parábola para nós. Tem um ensinamento para nós. E a gente precisa pensar nisso. Será que nós não temos nos afastado? Se Davi tivesse permanecido ali na cidade, dito, olha, não vou lutar, e aí nós temos 2 livramentos. Deus não queria que Davi lutasse contra o povo de Judá, porque era o povo dele. Mas Davi estava longe. Não ficou um soldado lá, não ficou ninguém para defender a família. Aquelas mulheres e as crianças. Então não se afaste. Não deixe que a falta de diálogo, que os ressentimentos, que as tristezas, que a falta de concordância nas decisões afastem. Te afasta da sua família. Porque quando você se afasta, aí o terreno está pronto para o inimigo. Não se afaste. O outro não quer conversar, então deixa ele para lá, eu aqui não quero conversar também. Não se afaste. Ele quer assim, então tá bom para ele assim, tá bom para mim assim também. Não se afaste. Porque é quando você se afasta que o inimigo vem. Justamente naquele momento em que Davi estava lá no campo de batalha, se preparando para lutar contra o povo de Judá, em que aqui chega para ele e diz, olha, volta para casa. Ele leva 3 dias. Aí quando ele encontra aquele homem, no meio do caminho, já estava ali há 3 dias. 3 dias doentes. Verso de número 13. Exatamente o mesmo período, o mesmo tempo, em que ele leva para voltar para casa, enquanto ele estava lá,
Sabe o que isso me ensina? Me ensina que às vezes nós dedicamos a nossa atenção para algumas lutas que não devem ser a nossa luta. Porque Davi imaginou que a luta dele era contra Judá, servindo ao filisteu Aquis, rei de Gate. E Deus mostrou para ele que ele tinha que cuidar da família dele. Então cuida da sua família, mas busque ânimo no Senhor. Só Ele pode te sustentar e te fortalecer quando você estiver desanimado, porque ânimo, fôlego de vida, vem de Deus. E aí para um Pedro completamente desanimado, desmotivado, por ter negado o Senhor, por ter se afastado, Jesus vai ao encontro dele, lá em João capítulo de número 21, e anima Pedro de novo. Pedro, você me ama? Jesus, para animar Pedro, ele foi falando ao coração de Pedro, e despertando nele o amor dele pelo Senhor. Pedro, você me ama? Você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. Então vai e cuida das minhas ovelhas. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, mas se a gente tiver amor ao Senhor e amor ao próximo, a gente cumpre a lei. Mas é difícil para a gente. É difícil para a gente perdoar, calar quando precisa calar, esperar quando precisa esperar, confiar quando precisamos confiar. Jesus ensinou em João 16:33 que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. É nele que você encontra o bom ânimo. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai encontrar bom ânimo no Senhor? Buscando, lendo a palavra, orando, desenvolvendo práticas devocionais para que você esteja cada vez mais perto dele, se envolvendo na comunhão da igreja, porque se você estiver fraco, você não vai ter como cuidar da sua família. Você não vai ter como entrar nessa batalha, que é uma batalha espiritual. Paulo diz isso aos Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue. São os nossos inimigos. Não é a nossa família. Não são as pessoas da nossa família. E aí nós entendemos, no verso de número 8, verso 7, Davi pede para Abiatar, o sacerdote, trazer a estola sacerdotal. No verso 8, Davi consulta ao Senhor. Ele faz uma oração. Senhor, eu devo sair? Tem gente que, quando vive uma crise familiar, fica perguntando para Deus: Senhor, é a tua vontade que eu ore pelo meu cônjuge? É a tua vontade que eu vá atrás do meu filho? É a tua vontade que eu evangelize os meus pais? É a tua vontade? Claro que é a vontade de Deus. Claro que é. Deus quer salvar a nossa família. E Ele quer que nós sejamos participantes desse processo, que muitas vezes é dolorido, exige fé, exige oração. Muitas vezes, na maioria das vezes, os problemas eles não vão ser solucionados na hora da discussão, na hora das propostas. Eles vão ser solucionados antes. Quando antes de qualquer coisa você aprender a orar. E não é orar para Deus consertar o problema, é orar para Deus te dar sabedoria para saber como você vai falar, como você vai agir, o que você vai fazer. Davi então pede a Deus sabedoria, pede a Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Eu devo sair e perseguir? E Deus responde: vai. Porque a oração é uma das ferramentas que Deus nos deu para experimentarmos o seu agir nessa terra. Tudo que Deus determinou vai acontecer, mas Ele usa meios para isso. E a oração é um instrumento que Deus usa para operar na terra, para operar na nossa família.
Porque senão Jesus não diria: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, lá em Mateus 7, verso 7. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ele só não falou o tempo. Ele só não falou o tempo. E aí que é o desafio para nós. Davi, com 3 dias, ou com um tempo de caminhada, de corrida, ele alcançou o exército inimigo e conseguiu restaurar a sua família. Nós não sabemos em quanto tempo Deus irá restaurar a nossa família. E talvez esteja tudo bem com a nossa casa. Talvez esteja tudo bem com a sua família. E como você aplica essa reflexão para você hoje? Ore para Deus guardar a sua família. Uma oração que eu sempre faço e às vezes peço: Senhor, guarda a minha família, guarda o meu casamento, guarda as minhas filhas, guarda-nos em Tua presença, para que jamais sejamos escândalos na Tua casa. Eu faço essa oração. Porque a gente falha, a gente cai, a gente erra. E a gente precisa orar, contar com a graça de Deus. Senhor, guarda, sustenta. Porque se depender de mim como um guarda na porta da minha casa, eu não dou conta. Louvado seja o Teu nome, porque eu posso guardar, vigiar, mas eu sei que é o Senhor quem guarda e vigia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu faço o que me compete fazer, Senhor, mas eu confio que no final de tudo é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem preserva. Que nós coloquemos isso na nossa oração, que a sua família seja alvo da sua oração. Deixa de lado de pedir outras coisas, de pedir bens materiais, de pedir saúde, de pedir outras coisas. Ora pela salvação da sua família. E nós estaremos fazendo isso aqui também no próximo domingo. E o seu desafio é começar a lutar desde já essa semana pela sua família. Você vai começar a orar por aqueles que estão longe. E você vai orar antes de convidar. Você vai crer que Deus faz, que Deus opera. Eu não quero ser tão literal aqui, dizer, você vai orar 3 dias e no final de 3 dias Deus vai responder essa oração e a pessoa vai estar aqui. Não é isso que o texto está dizendo para a gente. Mas o texto nos ensina a orar pela nossa casa. Então ore pela sua família. A gente pode fazer de muitas coisas, a gente pode tentar de tudo, mas se não tiver oração, se não tiver dependência de Deus, e é isso que você precisa pensar. Quantas vezes você tentou solucionar problemas, situações dentro de casa, com seus filhos, com seus familiares, pela sua sabedoria, por aquilo que você achava que daria certo. E depois que você foi orar, não é a ordem. A ordem primeira é ora, pede sabedoria a Deus, pede a Deus para dirigir as suas palavras. Jesus, ele ensina a gente a orar. Jesus, ele ensina a gente a perseverar em oração. E ele conta várias parábolas. A parábola do juiz Inico, uma viúva que insiste para que o juiz, que não temia Deus nem homem algum, julgasse a causa dela, e ele julga a causa dela. E Jesus termina a parábola, a história, dizendo, olha, se esse homem que não teme a Deus, que é mau, julgou a causa dessa viúva, porque ela insistiu e perseverou, vocês acham que Deus, o vosso Pai, não vai julgar a causa de vocês que a Ele clamam dia e noite? Só que Jesus termina essa história dizendo, olha, mas quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai achar fé na terra? A questão é o quanto você consegue continuar confiando em Deus, mesmo no meio das lutas. Tudo pode dar errado, mas se você permanece orando, ainda tem esperança. Agora, se você desistiu de orar, eu não sei se Deus pode fazer alguma coisa, se Deus vai fazer alguma coisa. Porque um dos meios que Ele usa para operar é a nossa oração. Então,
Jesus, ele ora pela igreja, ele orou por nós. Jesus, ele disse na oração sacerdotal: Pai, não rogo apenas por esses, mas por aqueles que irão crer em mim. Naquele momento de Getsêmani, Jesus diz: Pedro, você vai me negar, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então ore para que Deus conceda o dom da fé, ore para que Deus guarde na fé a sua família. Davi sabia que o pastor dele estava sempre presente. Podia estar distante da terra de Judá, mas o Senhor era o pastor dele e não deixaria faltar nada para ele. E por isso ele ora, e por isso ele clama, e sabia que mesmo no vale da sombra da morte, Deus estaria ali conduzindo. E a resposta de Deus foi: vai, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Se você crer, se você confiar, esperar. Em terceiro lugar, a luta pela família. Exige que nós confiemos em Deus. Então, nós nos animamos no Senhor, nós oramos ao Senhor e nós confiamos nele, é o que a gente pode fazer. Perceba que é sempre em relação a Deus, não é em relação ao outro. Eu não mudo o outro, eu não transformo a vida do outro, o outro não se torna como eu, não faz as mesmas coisas que eu. Eu não sou o agente dessa mudança. Tudo é Deus, por isso eu me animo no Senhor, por isso eu confio no Senhor, por isso eu oro ao Senhor, porque dele vem tudo o que eu preciso. Então não busque nas coisas, não busque no outro a solução de tudo. Busque em Deus em primeiro lugar. E aí o verso 9, o verso 17 nos mostra isso. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Verso 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. O que isso mostra a confiança? Como esses dois versículos demonstram a confiança de Davi em Deus? Porque Deus disse: persegue. E aí o verso diz: partiu. Davi foi. Davi confiou. Você precisa confiar na direção que Deus traz a você pela sua palavra. Não aquilo que vem ao seu coração. Isso é importante. Davi orou e buscou a voz de Deus. A voz de Deus para nós hoje é a palavra de Deus. E não aquilo que brota no meu coração, no seu coração. Nesse engano, muitas pessoas dizem: meu coração ainda não sentiu para eu fazer isso, meu coração não pediu para eu fazer tal coisa. E com essa do coração, de esperar o coração, perdem a família. Perdem aqueles que amam e sofrem. Davi sabia que se ele ficasse parado e não confiasse em Deus, o sofrimento seria muito pior. Eu já ouvi pessoas dizendo: melhor sozinho do que mal acompanhado. Se tratando de questões familiares, não só conjugais, tantas situações. Existem pais também que não conseguem mais ter um relacionamento com seus filhos, tantos motivos, drogas, roubos e tantas outras coisas. E aí desistem. Eu nunca vi nenhuma família ficar feliz depois de separar. Deus é poderoso para reescrever uma nova história. Olha, mas isso é doído. Eu nunca vi ninguém ficar bem. Então, que nós cuidemos do grande tesouro que Deus nos deu. Eu comecei essa reflexão dizendo: o que você faria para reaver o maior tesouro? A sua família é o seu maior tesouro. Aqueles que Deus te deu são o seu maior tesouro. E você precisa confiar que a direção que Deus te dá em sua palavra é a direção que você precisa para ter a sua família na presença dele, na presença de Deus. Não busque em outro lugar.
para você que nos visita nessa noite, que está conosco, não busque outra coisa a não ser a palavra de Deus, para cuidar da sua família. Não seja aquilo que está no seu coração, mas seja o que está no coração de Deus. Ele quer que você lute pela sua família, Ele quer que você cuide da sua família. E concluindo, além da confiança, exige perseverança. Quantas vezes, quando algumas pessoas desanimam, a gente também desanima. Já imaginou se Davi fosse parar porque os 200 homens pararam? Porque às vezes você está lutando, mas os seus filhos não. E quantas vezes você se sente lutando sozinho pela sua família? Já imaginou se Davi fosse sentir assim? Se aqueles homens fossem se sentir assim? Somos 600. E 1/3 agora parou. Já imaginou? Uma família de 3 pessoas, uma pessoa irredutível diz, olha, não dá para mim. E aí Davi continua. Porque ele sabe que ele conquista pela fé, pela perseverança. Então que você não desista, como Davi não desistiu. Que você confie, como Davi confiou. Que você recobre ânimo, não nas circunstâncias, mas em Deus, em Jesus. Que você ore, confiando que Deus é poderoso para te sustentar e para te fortalecer, para você enfrentar tudo que for preciso para cuidar da sua família. Vigie, ore, persevere e se reanime no Senhor. E repita, se reanime, ore, confie, persevere e repita. Família é assim. A gente não pode parar. E depois de olhar para esse texto na perspectiva daquilo que nós fazemos, eu quero olhar para esse texto na perspectiva daquilo que Jesus fez. Porque Jesus foi aquele que desceu do céu para enfrentar uma batalha para a nossa família. Davi é um tipo de Cristo. A promessa de aliança seria com a descendência de Davi. Deus prometeu que no trono de Davi se assentaria o rei que governaria Israel e salvaria o seu povo. Jesus é o nosso Davi. É aquele que quando a gente está cansado, que quando a gente não consegue mais correr, quando a gente não consegue mais, Ele vai. E foi assim que Ele fez. Então confie mais no Senhor, porque Jesus desceu do céu para salvar a sua casa, quando você não tinha mais forças para fazer isso, quando você nem pensava nisso, Ele fez. Então que assim como Jesus foi fiel até o fim, perseverou para salvar nossa família, que você também persevere. Que você peça ao Senhor, Senhor, me use. Que o Senhor me faça um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usado. Eu quero ser uma luz para minha família. Eu quero ser água que refrigera a minha família. Que como cristãos nós não sejamos pedra de tropeço para a nossa família, mas que nós sejamos refrigério. Que nós tenhamos um alvo e que esse alvo seja manter a nossa família unida e na presença de Deus. Nós vamos